O programa espírita Casos e Contos Espirituais, O Tempo Urge. Apresentação de Zezé Franco do Rio de Janeiro, transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Convidamos você para mais esse programa. Lembrando que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é isso, divulgação da doutrina espírita. Convidamos você para mais esse programa, Casos e Contos Espirituais. O Tempo Urge, apresentação de Zezé Franco do Rio de Janeiro, transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Vamos a esse excelente programa. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é a última livro aqui, Pontos e Contos. O que significa que sexta-feira que vem começaremos outro livro de Irmão X. E hoje, Contos e Casos Espirituais. Mas para a gente começar bem o nosso caos de hoje, quer dizer, o caos que o Irmão X contou, né? Vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade de aprendizado, mais uma oportunidade de reflexão, mais uma oportunidade de contato com os amigos espirituais. Tanta coisa boa, Jesus. E tudo providenciado pela misericórdia divina e pelo seu amor, e amparado pelo amor de Mãe Maria. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar envoltos nessa proteção, nesse cuidado, nesse amparo, nessa paz. Graças a Deus, assim seja. Pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2. A água está por aí? Ó, 2. E uma já está me molhando, que acho que eu não fechei direito. Ô, Senhor. Esses copos são danados para me dar banho. Mas, enfim, está tudo certo. Vamos ao meu gole de água inaugural para a gente começar a história de hoje oficialmente. Para quem nunca tinha me visto, é muito simples, tá? É uma conversa, porque eu também estou aprendendo muito com essas oportunidades que me são dadas aqui pelo pessoal da Web Rádio Cristo Consolador. Encarnados e desencarnados. E o que o Irmão X nos conta hoje? A cola está embaixo, ó. Programa com Casos e Contos Espirituais. Tema de hoje, o tempo urge. Quando o Senhor determinou que algumas das virtudes celestes viessem ao mundo, trazendo a felicidade para as criaturas, a fé acercou-se do homem antes das demais e disse-lhe compassiva: o poder supremo governa-nos o destino. Confia na providência do Pai misericordioso e aprende a contemplar mais longe. O homem sorriu e replicou: o tempo urge. Viverei seguro na máquina de ganhar e guardar facilmente. Não aceito outras deliberações que não sejam as minhas. Veio a humildade e pediu: meu filho, não te vanglories do que possuis, porque Deus concede os recursos no momento preciso e retoma-os, quando julga oportuno. Sê simples para contentar a ti mesmo. O tempo urge, exclamou o homem, sarcástico. E se o minuto é meu, que me importa a eternidade?
Gozarei o dia segundo meus desejos. Não tenho necessidade de submeter-me para ser feliz. Chegou a bondade e suplicou. Ajuda no caminho para que outros te beneficiem. Nem todos os instantes pertencem à primavera. Sê compreensível e generoso. O rico pede cooperação fraternal a fim de que a fortuna o não encegueça. E o pobre reclama concurso para que a escassez não o conduza a desespero. O tempo urge, gritou o homem, e não posso deter-me em ninharias. Quem dá, espalha. Quem nega, concentra. Minha defesa aparece em primeiro lugar. Surgiu a paz e implorou. Amigo, esquece o mal e glorifica o bem. Não entronizes a discórdia. Cede em favor dos necessitados. Não te detenhas no egoísmo voraz. O tempo urge, respondeu o homem. E se eu renunciar em benefício alheio, que será de mim? Cedendo, perderei. Não guardo vocação para a derrota. Em seguida, compareceu a paciência e aconselhou. Age com calma. Não exija serviçais em toda parte, porque a tarefa de outros é igualmente respeitável. Socorre os semelhantes, conscientes das próprias necessidades espirituais. Não esmagues as esperanças dos pequeninos e atende à justiça onde estiveres. O tempo urge, repetiu o homem, irônico, e as horas correm excessivamente apressadas para que eu me entregue a problema de tolerância. Fixando direitos alheios, não perceberei os que me dizem respeito. Logo depois, abeirou-se dele a compaixão, implorando. Irmão, apiada-te dos fracos. O interpelado não lhe permitiu continuar. O tempo urge, bradou, e a questão dos pusilânimes não me atinge. Sou forte e nada possuo de comum com os inúteis e os inábeis. A caridade apareceu e apelou. Meu amigo, perdoa e ajuda para que a tranquilidade more contigo. Tudo passa na carne. A eternidade reside em teu coração. Por que não te amoldares à lei do amor, a benefício da própria iluminação? O homem, porém, redarguiu entediado. O tempo urge. Deixem-me, conheço o caminho e vencerei por mim. Quem perdoa opera contra a dignidade pessoal. E quem muito ampara, desampara-se. Então, reconhecendo o Senhor, que o homem estragava o tempo e consumia a vida, inutilmente, sem qualquer consideração para com as virtudes salvadoras, enviou-lhe alguns dos seus poderes, de modo a chamá-lo a juízo. Aproximou-se inicialmente a dor. Não lhe deu conselho algum. Privou-o do equilíbrio orgânico e acamou. O homem modificou gesto e linguagem, suplicando: quem me acode, compadeçam-se de mim. Mas a dor respondeu apenas: o tempo urge. Logo após veio a verdade e apodreceu-lhe o corpo. O homem rogou: piedade, piedade, salvem-me. A verdade, contudo, limitou-se a dizer: o tempo urge. Em seguida veio a morte. O homem reconheceu-a, apavorado, e pôs-se a gritar: livre-me do fim, não posso partir, não estou preparado, socorro, socorro. A morte, no entanto, repetiu: o tempo urge. E arrebatou-lhe a alma. Então, historinha curtinha, mas, desculpe, é alergia. Historinha curtinha, mas tem bastante coisa para a gente pensar. Né?
E a gente vai começar a pensar, é claro, como sempre, a gente vai, assim, pegar, pontuar com coisas da doutrina espírita sempre. Então, nós começamos. Fé vem do grego pistia, com a noção de acreditar. E fides, do latim, atitude de fidelidade. E lá no Evangelho segundo, no Evangelho capítulo 19, falando sobre a fé, né? Aí tem mais uma coisa aqui, compassiva, que tem ou revela compaixão. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Espera aí. Capítulo 11, capítulo 13, capítulo 19. A fé transporta montanhas. Instruções dos Espíritos, um Espírito Protetor, Paris, 1863. Que, entre outras coisas, lá no item 12, a fé é mãe da esperança e da caridade. No item 12, nos fala assim, perdão, no item 12 é a fé divina e a fé humana. A fé é mãe da esperança e da caridade vai ser outro trecho. 1, 2, 3, 4, nos fala assim então ele. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao objetivo. Ao objetivo que tem em vista. E essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja preencher a sua existência de belas e nobres ações, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se opera o milagre de caridade, de devotamento, de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que não se consiga vencer. Mas o que é mesmo que o homem respondeu para ela, hein? E mais, aprender a contemplar mais longe, ainda, do mesmo capítulo, agora sim. Lá do item 11, a fé é mãe da esperança e da caridade, em que o espírito José, cadê? José, espírito protetor, Bordeaux, 1862, nos diz o seguinte, no segundo parágrafo, a fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os instintos nobres que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, portanto, que essa base seja firme, seja forte e durável, porque se a mais ligeira dúvida vier abalá-la, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, pois, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Mas o homem respondeu o quê? O tempo urge. Sorriu, o tempo urge. Quer saber de ganhar. Viverei seguro na máquina de ganhar e guardar facilmente, não aceitava outras ideias, outras deliberações que não sejam as minhas. Tipo assim, quem manda em mim sou eu. Ponto. E aí no livro Ceifa de Luz, Emmanuel nos diz assim: a perda irremediável. Portanto, vede como andais. Paulo aos Efésios 5:15. Entre outras coisas,
Emmanuel analisa esse trecho da epístola da seguinte forma: o ouro, na maioria dos casos, é pesada a cruz de aflição nos ombros daqueles que o amealham, e a evidência no mundo, frequentemente, não passa de ergástulo em que a alma padece a angustiosa solidão. Descerra a própria alma a riqueza divina, esparça em todos os ângulos do campo em que se desdobra a existência. E incorporemo-la aos nossos sentimentos e ideias, palavras e ações, para que todos os que nos palmilham a senda se sintam ricos de paz e confiança, trabalho e alegria. Então, gente, alguém me ligou. Como é que está o som, produção? Tá bom? Vamos lá. Continuando aqui com Emmanuel. Lembra-te de que a morte, por meirinho celeste, tomará contas a cada um. Recorda que os mordomos da fortuna material, e o mordomo, hoje em dia a gente fala assim, mordomia é aquela pessoa que recebe tudo na mão. Não, o mordomo era aquele que dava tudo na mão dos outros. Recorda que os mordomos da fortuna material, tanto quanto as vítimas da carência de recursos terrestres, sábios e ignorantes, sãos e doentes, felizes e infelizes, comparecerão ao acerto com a justiça indefectível, e guarda contigo a certeza de que a única flagelação irremediável é aquela do tempo inútil, da caminhada humana, porque afetos e haveres, oportunidades e valores, lições e talentos voltam de algum modo às nossas mãos, através das reencarnações incessantes, mas a hora perdida é um dom de Deus que não mais voltará. Vamos continuando. Bom, aí depois quem foi procurar pelo homem, a humildade. E olha como é que ela já foi chegando para falar com ele, né? Meu filho, não te vanglories do que possuis, né? Deus concede os recursos e tira depois, quando julga oportuno. Que ele fosse simples, né? Ser simples para contentar a ti mesmo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Achei, capítulo 7, item 11. Capítulo 7 é bem-aventurados que têm puro coração. Item 11. O orgulho e a humildade. Instruções dos Espíritos, Lacordaire, em Constantina, 1863. Entre outras coisas, Lacordaire nos diz o seguinte: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas devidas aos seus méritos e que sua essência é mais pura que a do pobre. Tá bom, então, né? Julgam que têm direito a tais coisas. Razão pela qual, quando Deus as retira, o acusam de injustiça. Ô zombaria e cegueira, Deus vos distingue pelos corpos. O envoltório do pobre não é da mesma essência que o do rico? Porventura, o Criador terá feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Nunca lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos.
Mas o nosso companheiro respondeu, o quê? Vamos ver aqui. Não se importava com a eternidade. Que mané eternidade? Queria aproveitar de acordo com os próprios desejos, né? E aí, Emmanuel, no livro Fonte Viva, lá na primeira lição, gente, muito interessante isso. Fonte Viva? Lição 10. Oh, hello. Certamente. Quase sempre, enquanto a criatura respira na carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é a de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas. Engodos mil da ilusão efêmera lhe obscurecem o olhar e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta apressado a conceituação do dia. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços, posição em que se encontra, se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre às estações de frio e calor, floração e frutescência para a natureza. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. E, comumente, ao termo da romagem, a morte do corpo surpreende nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não te embrenhes assim na selva humana, despreocupado de tua habilitação à luz espiritual ante o caminho eterno. No penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade, determinou o Senhor fosse gravada pelo apóstolo por sua promessa solene: certamente, cedo venho. Vale-te, pois, do tempo e não te faças tardio na preparação. E esse certamente cedo venho está em Apocalipse 22, 20. Vamos continuando. Aí chegou quem para falar com o homem? A bondade. Pedindo ajuda, né? Para os outros, para que os outros também, né, te beneficiem, né? A gente acha que a gente faz o bem para os outros não me agradecem. Isso não é bondade. E quando a gente está trabalhando no bem para os outros, no final das contas, a gente está trabalhando para a gente mesmo. Em nosso favor. Então, pediu que ele fosse compreensivo, generoso, né? Tanto as pessoas que têm dinheiro quanto as que não têm precisam de ajuda. Um para que não ficasse cego e outro para não ficar desesperado. Vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Nós estamos, então, nas instruções dos Espíritos. Dever-se-á por termo as provas do próximo. Bernardin, Espírito Protetor, em Bordeaux, 1863. Isso consta no item 27. Kardec fez a pergunta, né? Dever-se-á por termo as provas do próximo quando possível, ou se deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso? E aí, entre outras coisas, ele falou o seguinte:
Pensam alguns que, uma vez que se está na Terra para expiar, é preciso que as provas sigam o seu curso. Há outros que chegam a ponto de acreditar que não só não devem fazer coisa alguma para as atenuar, mas, ao contrário, que devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Ainda complica a vida do outro. Grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou, mas conheceis esse curso? Sabeis até onde elas devem ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos. Não irás mais longe. Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo de consolação que deve cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá? Não pois quando virdes atingido um dos vossos irmãos. É a justiça de Deus. E importa que siga o seu curso. Dizei ao contrário. Vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos não poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não pôs em minhas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento, se não me deu também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. E a resposta do homem? Foi um grito, ainda gritou. Quem vai perder tempo com ninharia, quem dá espalha, quem nega concentra. Eu em primeiro lugar. Aquela história do farinha pouca, meu pirão primeiro. Pois é. E aí nós vamos no livro Religião dos Espíritos. Na lição intitulada Amanhã. Muitas vezes por semana repetimos a palavra amanhã. Costumamos dizer amanhã para o vizinho que nos pede cooperação e consolo. Habitualmente relegamos para amanhã toda a tarefa espinhosa. Sempre que surge dificuldade pedindo maior esforço, apelamos amanhã. Sem dúvida, o amanhã constitui luminosa esperança para a renovação do sol no caminho, mas também representa o serviço que deixamos de realizar. É da lei que a conta durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte. E Emmanuel não vai nos lembrando que os ricos de hoje voltarão amanhã como pobres, para entender o infortúnio e a necessidade. Os pobres, que têm inveja, vão voltar no conforto do rico, mas para saber quanto custa a tentação e responsabilidade de possuir. Quem tem título no mundo, magistrados, médicos, e menosprezam as concessões que Deus deu, né? A inteligência, escarnecendo da luta do próximo, vão voltar no banco dos réus e no leito dos hospitais para experimentar os problemas e as angústias do povo. Filhos indiferentes e ingratos voltarão como servos apagados e desumanos, apagados e humildes no lar que enlameiam. E pais insensatos e desumanos regressarão, de novo, ao tronco doméstico, recolhendo dos descendentes os frutos amargos da criminalidade e do vício que eles cultivaram com as próprias mãos. Mulheres enobrecidas que fogem ao ministério familiar, provocando o aborto delituoso pela fome de prazer, vão voltar, reaparecerão enfermas e estéreis, tanto quanto homens válidos e robustos que envilecem no abuso das forças respeitáveis da natureza, vão ressurgir carregando no próprio corpo o desequilíbrio e a moléstia que adquiriram, invigilantes. Não te esqueças, portanto, de que o bem é o crédito infalível no livro da eternidade. E recorda que o depois será sempre a resultante do agora.
Todo dia é tempo de renovar o destino. Todo instante é recurso de começar o melhor. Não deixes assim para amanhã o bem que possas fazer hoje. O bem que possa fazer. Faze-o hoje. Depois disso veio quem? Paz. Pedindo a ele que esquecesse o mal, glorificasse o bem, não, né, fixar, entronizar, botar num trono, né, a discórdia, para ceder em favor do outro. Não, ficar um egoísmo. E essa recomendação também está no capítulo 13 do Evangelho. No capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral, Irmã Rosália, Paris, 1860. Item 9. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Isso. Se fossem observados na Terra, todos seríeis perfeitos. Nada de ódios, nem de ressentimentos. Direi ainda, nada de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não mais veríeis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando miseráveis crianças a quem tudo faltava. E que o homem respondeu? Não. Se ele renunciasse em benefício alheio, o que seria dele? Cedendo, perderei. Não guardo vocação para a derrota. E aí, no caminho, verdade e vida, Emmanuel, na lição 1, agora sim, o tempo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Paulo aos Romanos 14:6. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho. Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras de que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular matar o tempo reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade
na conquista da experiência. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Então, logo depois veio quem? A paciência. Ela chegou bem mansinha, né? Como é a paciência, né? Para ele agir com calma, não esperar que os outros são empregados dele para fazer as coisas. Os outros também têm trabalho para fazer, esse trabalho merece respeito. Que socorresse os outros, consciente das próprias necessidades espirituais. Não esmagar a esperança, atender à justiça. Né? E aí, Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 254, que é a paciência e como adquiri-la. E ele vai nos respondendo o seguinte, deixa eu só me situar aqui para ver se o que eu tenho que falar vai caber dentro do tempo ou se eu preciso resumir. Não, vai caber. Beleza. Estou dando a falar, né? A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma. Olha isso. Para dá-lo a outrem na exemplificação. Esse amor é a expressão fraternal, que considera todas as criaturas como irmãs, em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão quando isso se torne indispensável. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mister educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência de nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. O adágio popular considera que o hábito faz a segunda natureza. E nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato da sua redenção. Mas o que o homem respondeu? Ironicamente, o tempo hoje, né? Não, o tempo é muito rápido, vamos pensar em tolerância, eu vou me preocupar com o direito dos outros e os meus. Né? E aí a gente volta no Consolador. Trechos de respostas, né? Falando sobre fraternidade. A fraternidade é a lei da assistência mútua e da solidariedade comum, sem a qual todo o progresso no planeta seria praticamente impossível. Fraternidade pode traduzir-se por cooperação sincera e legítima em todos os trabalhos da vida e, em toda a cooperação verdadeira, o personalismo não pode subsistir, salientando-se que quem coopera cede sempre alguma coisa de si mesmo, dando testemunho da abnegação, sem a qual a fraternidade não se manifestaria no mundo de modo algum. Vamos em frente. Aí vem a compaixão. Né? Mas, coitada, nem deu tempo dela falar absolutamente nada.
Só fez uma frase assim, pedindo para ele ter piedade dos fracos, o homem, cortou o que ela falou. Piedade, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não sabe a vossa mão esquerda. Instruções dos Espíritos, dessa vez é Miguel, Bordeaux, 1862, sobre a piedade, lá no item 17. No primeiro parágrafo da mensagem, a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que derramais em suas feridas. E quando, por uma doce simpatia, chegais a lhes proporcionar esperança e resignação, que encanto não experimentais? É verdade que esse encanto tem um certo amargor, porque nasce ao lado da desgraça, mas, não tendo o sabor amargo dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Tem uma suavidade penetrante que enche a alma de júbilo. A piedade bem sentida, é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo, e esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, aquela que o divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. Mas aí, né? O que o homem respondeu? A Joaninha continua a falar. Deu-lhe uma cortada. O tempo deu um berro. O tempo urge. E a questão dos pusilânimes, que é covarde, não me atinge. Sou forte e nada possuo de comum com os inúteis e inábeis. Vamos lá. O Espírito da Verdade. Emmanuel nos aconselha o seguinte: no plano infinito da criação, jamais encontraremos alguém que prescinda de dois derivados naturais do amor, a simpatia e a bondade. A árvore frondosa e plena de vigor solicita o apoio do sol e a solicitude do vento para conservar-se e estender as suas propriedades vitais. O animal, por mais inferior na escala dos seres, requer o carinho e a ternura da terra, a fim de manter as próprias funções e aperfeiçoar o seu modo de ser no meio em que se desenvolve. A criança e o jovem, a mulher e o homem, tornam-se enfermiços e infelizes se não recebem o calor da bondade e da simpatia por alimento providencial na sustentação do equilíbrio e da saúde, da esperança e da paz que lhes são indispensáveis no esforço de cada dia. Procura, pois, revestir as próprias manifestações perante aqueles que te rodeiam com os recursos da simpatia que ajuda e compreende e da bondade que concede e perdoa, ampliando a misericórdia no mundo e fortalecendo a fraternidade entre todas as criaturas. Enriquece com o teu entendimento o patrimônio afetivo do companheiro e o companheiro retribuir-te-á com auxílios originais e incessantes. Envolve em tua generosidade fraterna a alma infeliz e desajustada e nela descobrirás imprevistas nuances do amor.
Não desprezes a simpatia e a bondade ante as lutas alheias, e a bondade e a simpatia nos outros abençoar-te-ão toda a vida. Meu foco de luz caiu aqui. Espera aí. Pronto. Vamos continuando. Aí veio a irmã, né? A Caridade. Não foi isso que a irmã Rosália falou? E pediu perdão. Mas quando a gente perdoa e ajuda, né? Quando a gente perdoa e ajuda, a gente fica mais tranquila. Vai ter tranquilidade na própria vida. Para ele perdoar, tudo passa, né? A eternidade reside em seu coração. Por que não se amoldar a lei de amor a benefício da própria iluminação? Vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Instruções dos Espíritos, perdão das ofensas, Paulo Apóstolo, lá no item 15. Só o primeiro parágrafo da mensagem de Paulo, que nos lembra o seguinte: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa com uma alfinetada e acaba com uma ruptura, não fostes vós quem desferiu o primeiro golpe? Se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária, sem dúvida o vosso adversário está errado ao se mostrar excessivamente suscetível. Essa, porém, é mais uma razão para serdes indulgentes e para não vos tornardes merecedores da censura que lhe lançastes. Admitamos que, em dadas circunstâncias, fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizestes que degenerasse em querela grave, o que facilmente poderia ter caído no esquecimento? Se dependia de vós impedir as consequências do fato e não as impedistes, sois culpados. Admitamos finalmente que nada tendes a reprovar na vossa conduta. Mesmo assim, mostrai-vos clemente, pois maior será o vosso mérito. E o que o homem respondeu? Me larga. Né? Tipo assim, mais um que vem de mimimi na minha orelha. Me deixa, tipo assim, deixa, para, chega, já deu. Né? Conheço o caminho e vencerei por mim. Quem perdoa opera contra a dignidade pessoal e quem muito ampara, desampara-se. Do livro Assim Vencerás, Emmanuel. Nos caminhos do tempo. Achamo-nos todos enleados nas teias da justiça no campo infinito do tempo, buscando resgatar antigos débitos de ordem espiritual, uns à frente dos outros, e enquanto nos encarceramos no propósito de cobrança, permaneceremos algemados ao poste mental das flagelações íntimas, encontrando no mundo vasto purgatório de nossos próprios sentimentos. Só o amor verdadeiro, sentido e vivido, é capaz de subtrair-nos ao fardo da sombra. Só ele possui bastante luz para dissipar as trevas de que somos antigos prisioneiros. À frente do golpe que te fere, ora, perdoando sem condições, compadece-te sempre. O amigo que a vaidade cristalizou na ignorância, o familiar que se enregelou na indiferença, o companheiro que desertou do dever a cumprir,
o irmão que se converteu em adversário, o inimigo gratuito que te aparece, são pessoas dignas de piedade. E vamos continuando, porque o tempo urge também aqui para nós. Vamos lá. E aí, quando o Papai do Céu viu que a criatura não está entendendo, eu mandei as virtudes. Ele não entendeu. Então, agora eu vou mandar os poderes, né? Que é para julgamento. A primeira que veio, dor. Nem falou nada. Tal. Adoeceu, foi para a cama. Aí, né? Começou a pedir ajuda, pedir socorro, que tivessem compaixão dele. Resposta que a dor deu, o tempo urge. Aí depois veio quem? A verdade. Acabou com o corpício. E aí ele pedindo, piedade, piedade, me salvem. A única coisa que a verdade falou, o tempo urge. E depois veio quem? A morte. Aí a coisa complicou, né? Quando ele percebeu que ia desencarnar, ficou apavorado. Ficou apavorado, começou a gritar: livrem-me do fim, não posso partir, não estou preparado, socorro, socorro. E a única coisa que a morte falou, o tempo urge. Vem comigo. Vambora, tá na hora, não tem como, né? Agora deixa eu ver aqui. Cadê o outro livro? Tá aqui. E aí, produção, tem alguém para eu dar oi? Estou acabando aqui já. Ah, senhor, eu sou tão apatralhada, desculpem. Vamos lá. Tempo e serviço. Olha o que Emmanuel nos aconselha. Terminando as tarefas de cada dia, podes perfeitamente efetuar o balanço das próprias horas. Tempo de higiene. Conhecestes os mais finos produtos da acepção necessária ao teu conforto. Tempo de lanche. Conhecestes o café mais saboroso ou o leite mais puro. Tempo de dever. Conhecestes os melhores cálculos e as técnicas mais justas, valorizando o próprio interesse ou mecanizando as próprias atividades. Tempo de refeição. Conheceste os acepipes mais agradáveis ao paladar. Tempo de conversa. Pessoas e problemas, assuntos e comentários, convites e propostas que ainda agora te batem mentalmente às portas do espírito. Tempo de distração. Passeios e entretenimentos diversos. Tempo de leitura, noticiários, livros, escolhendo reportagens e autores que mais te alimentem as emoções. Repouso. Os mais adequados processos de descansar, preferindo leitos ou poltronas, redes generosas ou bancos acolhedores ao ar livre. E assim, conheceste assim algo de tudo o que representa conforto e segurança, rotina e convenção no caminho diário. Entretanto, fazendo o inventário de teus impulsos e palavras, movimentos e ações, recorda que a lei divina te conhece igualmente. Não por teu nome, nem pelo espaço que ocupas, nem pelo título, nem pelos direitos que te competem, nem pela crença religiosa, nem pelo consolo que ela te dá, nem pela extensão dos teus dias, nem pelo teu grupo doméstico, família. Na esfera superior, és visto pelo que fazes.
O auxílio que prestas ao bem dos outros é nota de crédito em tua ficha. E como a divina bondade te deixa livre para fazer o bem como queiras, onde queiras e quando queiras, depende de ti limitar o repouso, olvidar o que seja inútil e evitar o que prejudica, a fim de atenderes em regime de ação constante ao serviço do bem e seres assim mais amplamente conhecido e naturalmente credenciado diante da lei de Deus. Estamos no final da nossa conversa de hoje. Hoje, pelo menos aqui, no momento que eu estou falando com vocês, estamos eu, a produção, e os desencarnados, né? Produção. Logo, então vamos partir para a nossa prece. E a prece é uma prece de Emmanuel, está no livro Instruções Psicofônicas, intitulada Divino Amigo, Vem. E diz assim: Senhor, tu que nos deste no tempo, sábio condutor de nossos destinos, faze-nos entender a bênção dos minutos, a fim de não perdermos o tesouro dos séculos. Porque o tempo, Senhor, guardando-nos a alma nos braços das horas incessantes, embora nos amadureça o entendimento, não nos ergue da terra ao encontro de ti. Por ele temos a hora do berço e a hora do túmulo, a hora de semear e a hora de colher, a hora de rir e a hora de chorar. Com ele, temos a experiência da dor e da alegria, da ilusão e da realidade, do conforto e da angústia, que, em nos transformando o raciocínio, não nos alteram o coração. É por isso, Senhor, que te rogamos assistência e socorro. Ajuda-nos a cooperar com os dias, para que os dias colaborem conosco. Ensina-nos a buscar a hora de buscar-te, no respeito aos teus desígnios, no trabalho bem vivido, no estudo de tuas leis, no serviço aos semelhantes, na contemplação de tua grandeza e na ação constante do bem. Livra-nos da inércia, porque sem tua bênção, a ronda dos milênios é só repetição, prova e monotonia. Divino amigo, vem e ampara-nos a senda, porque sem ti, o tempo, embora sendo luz, e embora sendo vida, sem que te procuremos, deixar-nos aclamando nos abismos da sombra, da aflição e da morte. Acabou meu tempo por hoje. Até sexta-feira que vem, com um novo livro de Irmão X. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau.